Tiago capítulo 4. A palavra de Deus diz: de onde procedem guerras e contendas? O que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, por essa noite, porque Tu nos dás, Deus, o privilégio de estarmos em Tua presença, para Te cultuar, para Te adorar. Pedimos a Deus que no momento que tomamos a Tua palavra para lê-la, o Senhor nos encontre, o Senhor venha falar ao nosso coração, venha trazer a palavra de vida, de graça, de poder sobre nossas vidas, transformando o nosso ser, ó Deus, a imagem do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Podem assentar. Nós temos olhado esse texto de Tiago, um texto que tem sido bem incômodo para as nossas vidas. Esse é aquele texto, é o típico texto que eu nunca gostaria de pregar na minha vida, porque ele não só perturba os outros, né? Diz o ditado que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então esse texto, o problema dele é esse, é que ele não é uma perturbação apenas para os outros, ele é uma perturbação também para quem prega, porque são várias questões, são várias dinâmicas do coração que estão aqui, e tem sido incômodo examinar esse texto. Tiago terminou o discurso do capítulo 3 falando da verdadeira sabedoria, nos lembrando que verdadeira sabedoria semeia em paz o fruto da justiça, aquilo que é correto, porém promove isso por meio da paz. Ou seja, Tiago nos diz que verdadeira sabedoria está atrelada aos nossos relacionamentos, à maneira como nós vivemos e praticamos o que é certo ou o que é errado dentro dos nossos relacionamentos. E aí ele começa o capítulo 4 com o problema. De onde vêm os nossos conflitos? Se nós somos chamados a promover a paz, de onde vêm os nossos conflitos? Ele tem dito, ora, eles vêm dos nossos prazeres, do nosso egoísmo, da nossa vontade de nos satisfazer. E nós vimos então, no último momento, que esses prazeres, eles estão num conflito dentro de nós. É uma batalha que opera dentro de nós, batalha que nos leva a cobiçar ou desejar e não termos aquilo que cobiçamos. E como consequência disso, matamos, invejamos e não obtemos nada. De onde vêm nossas lutas? Desse egoísmo que nos faz cobiçar muito, de querer muito as coisas e não chegarmos a lugar nenhum. E aí Tiago coloca uma coisa agora que para mim é muito interessante e que é muito mal interpretado nesse texto. Ele diz assim: nada tendes, porque não pedis. A que o pessoal associa isso aqui? É impressionante como as igrejas acham que esse texto está falando de oração. Por que eu não tenho?
Aí o pessoal acha que o texto está falando de oração, e não tem nada a ver com oração. Ele está falando dos conflitos que nós temos entre nós, das brigas, das guerras que nós passamos entre nós. Ele não está tratando do nosso relacionamento diretamente com Deus, mas do nosso relacionamento com Deus que se vive no relacionamento com o próximo. Então, nesse contexto, ele diz: vocês não têm, porque não pedem. Isso é interessante. Vocês estão entendendo? Isso não tem a ver com oração, tem a ver com o quê? O meu relacionamento com o outro. Eu aprendi a obter do outro, a ter do outro, a partir de conflitos. Eu tenho que fazer biquinho, eu tenho que fazer carinha, eu tenho que fazer enjoozinho para ter o que eu quero. Eu tenho que ser birrentinho, eu tenho que ser chatinho, eu tenho que perturbar o outro para conseguir o que eu quero. E tudo isso é fruto do quê? Da minha cobiça maldita que acha que eu tenho que ter aquilo que eu quero. Da minha cobiça maldita que acha que o outro tem que me dar aquilo que eu quero. E aí a gente briga. E a gente começa a achar que isso é normal. Tem até aquela música, né, que diz que é entre tapas e beijos. A gente desce o cacete, arrebenta um com o outro. O problema é, mas o importante é que à noite a gente resolve a coisa. Isso virou uma cultura maldita na vida da gente, de que a gente tem que criar um conflito para ter alguma coisa. Tiago diz: não, é tão simples. Como é que eu deveria viver o relacionamento daquilo que eu não alcanço, daquilo que eu não tenho? Peça. Qual é o problema disso? É que a nossa cultura diz assim: mas é muito humilhante eu ter que pedir alguma coisa. É muito humilhante eu ter que pedir à minha esposa alguma coisa e vice-versa. Às vezes eu acho engraçado isso, né? Você já viu aqueles dias que você acorda, está meio aéreo? Talvez você tenha ido dormir com um monte de coisa na cabeça, um monte de problema que você tinha que resolver no outro dia. Aí você acorda, passa pela cozinha, sua esposa está lá, e você diz: oi, bom dia, e pega o café, e aí ela olha de você e diz assim: puxa vida, mas nem um beijinho. Você entendeu como é a nossa cultura? Ela é de conflito. Eu não posso dizer assim, no caso, como se ela dissesse: querido, pode me dar um beijo? Simples. Mas eu tenho que ser sarcástico. Puxa, nem um beijinho. E quantas coisas na vida da gente a gente trata exatamente assim, porque a gente não quer pedir, porque é humilhante. Eu não tenho o hábito de deixar a minha esposa fazer meu prato. Lá no Nordeste é muito comum. Mulherada é que faz o prato do homem. Eu detesto isso. Detesto porque eu que sei quanto que eu quero comer naquele dia, eu sei qual é o tamanho da minha fome. Não gosto desse negócio. Mas eu vejo muito dessa cena lá no Nordeste quando eu vou lá. O cara fica sem almoçar se a mulher não colocar o prato para ele. E eu vi isso na casa de um crente. A mulher estava doente, como ela não podia fazer o prato dele, ele ficou sem almoçar.
diabo? Da cobiça do coração. Como é que eu lido com a cobiça? Como é que eu lido com esse egoísmo? Aprenda a pedir. Aprenda a ser simples. Pedir não é humilhação. Pedir não é desprezo ou menosprezo do outro. Pedir é manifestação de humildade na vida da gente. A gente acha que os outros têm bola de cristal para adivinhar o que a gente quer. Isso é muito comum. É o filho que acha que o pai e a mãe têm bola de cristal para saber o que ele quer. É a mulher que acha que o marido tem bola de cristal para saber o que ela está querendo naquele momento. É o homem que acha que a mulher tem bola de cristal, alguns até as veem como umas bruxas, que está tentando adivinhar, que poderia adivinhar o que ele quer. Não, e daí a gente cria toda uma celeuma, uma confusão, porque simplesmente não aprendemos o princípio da simplicidade. Pedir. Eu não posso esperar que as pessoas entendam o que eu quero. Porque sinceramente eu mesmo não entendo o que os outros querem. Se eu não sou capaz de ter a percepção do que o outro quer, como é que eu quero impor a ele a responsabilidade de saber o que eu quero? Então, em vez de ficar no fantástico mundo de Bob, viajando, sonhando com um monte de coisa, querendo um monte de coisa, Tiago diz: aprendam a pedir, peçam. Peçam. Vocês nada têm, porque não pedis. Tão simples. O Tiago diz que é um problema nisso daí, porque há pessoas que até aprenderam a pedir, elas não aprenderam o que pedir. Elas não tiveram desconfiança, simancol, do que pedir. Ele diz então no versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando que eu peço mal alguma coisa a alguém? Quando eu peço meramente para minha satisfação. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E há dois problemas aqui. Primeiro, eu peço para o meu prazer. Não importa, às vezes, a dor que eu estou impondo ao outro com aquele meu pedido. Não importa a dor que eu estou impondo a alguém, o sacrifício que eu estou impondo a alguém naquilo que eu peço. O importante é que eu seja saciado. O importante é que eu me sinta bem. Eu, antes de casar com a Josi, eu dizia ao pessoal o seguinte: quando eu tivesse filho, ia ser a minha realização. Porque quando ele crescesse, eu queria mandar ele na padaria, não ter nunca mais que ir na padaria comprar pão. Vai lá, moleque, compra pão. Você entende? É óbvio que eu falava isso brincando, mas são brincadeiras que brotam de questões do coração, que diz o seguinte pra gente: às vezes eu quero as coisas, eu quero pessoas apenas para me poupar do sacrifício e eu ser satisfeito enquanto alguém é sacrificado.
Alguém vai ser sacrificado. A sorte do Arthur é que quando chega na hora de comprar pão, a mãe dele diz assim: leva o Arthur com você. Ou seja, não tem como eu mandar, eu tenho que ir junto. Mas Tiago está colocando exatamente isso. A gente pede o mal apenas para nos satisfazer. Olha quantos pedidos você já fez dentro do teu casamento, para amigos teus, no teu local de trabalho, que visavam apenas satisfazer você. Eu tenho que me sentir bem. Mas qual vai ser o preço disso? Não me interessa o preço, eu tenho que me sentir bem. Às vezes, quando a gente quer fazer um pedido que não é lá dos mais decentes, a gente usa aquele refúgio assim: amor, você promete que vai fazer o que eu vou te pedir? Você nem disse o que é. Não tem esse subterfúgio às vezes? Ou então chega: cara, tu é meu amigo? Sou. Pô, então tu vai fazer um negócio que eu vou te pedir, não vai? A gente usa esse subterfúgio para dizer: você vai se ferrar, você vai se lascar todinho, mas você é meu amigo. Ou seja, você vai fazer algo para eu poder me safar, para eu poder me sentir bem. O que eu espero que venha disso? O que Tiago tem dito: conflito. É óbvio. Se eu não sei pedir algo nos meus relacionamentos, é óbvio que eu vou gerar conflitos dentro dos meus relacionamentos. Porque vai que a pessoa ainda até suporte por amor a você, porque gosta de você, pela amizade que você tem, até ela suporte um tempo, mas vai chegar um momento que ela não vai suportar mais. Vai chegar um momento que ela vai jogar na sua cara. E fique feliz se ela só jogar na sua cara. Porque vai que ela dê a louca, que nem a Vera Verão, se mete a mão na cara mesmo, de tanto abuso das coisas. É assim que a gente faz, a gente gera conflito por coisas tolas, porque nós não sabemos pedir. Primeiro, não pedimos mesmo. Nós tentamos manipular situações. Segundo, quando a gente sabe pedir, é primeiro para nosso prazer. Agora o Tiago colocou uma outra coisa que é problemática para quem não sabe pedir. Ele não apenas pede para o seu prazer, ele pede para esbanjar. Esbanjar. Ou seja, ele pede além daquilo que ele realmente necessita. A gente precisa de tão poucas coisas para um viver piedoso, para um viver harmonioso. Nós precisamos de poucas coisas. Mas a nossa ânsia de satisfação pessoal é tal que nós não nos contentamos com o pouco. Nós queremos o muito que não precisamos. E para quê? Para esbanjar. Ir além daquilo que realmente precisamos. Isso tem sido um problema. Isso tem sido sério. Por que nós vivemos nesses conflitos? Prazeres que militam na nossa carne, que nos levam a cobiçar e que não nos ensinam a pedir. E quando nos ensina a pedir, nos ensina a pedir mal. Mal. Queremos lidar com esses conflitos dentro de nós?
queremos lidar com essas brigas tolas que nós temos, o princípio básico da palavra de Deus é: aprenda a matar, não o outro, mas você. Se o problema são os seus prazeres, mate você. Mate suas vontades. E matar a vontade não é realizá-las, é exatamente sufocar a sua realização. Aí sim, eu vou aprender o caminho do pedido e não da manipulação. Eu vou aprender o caminho da simplicidade, da humildade, de saber chegar para o outro e pedir. Eu vou aprender o caminho da sabedoria, que vai me ensinar a pedir algo que não visa apenas me satisfazer, mas que também será bênção na realização do outro. Ou seja, à medida que o outro faz aquilo que eu pedi, ele também é abençoado por estar fazendo. Ele não é prejudicado pelo que eu pedi a ele. Pedir. Esse é o caminho da sabedoria. Quando você aprendeu a pedir, você vai lidar com várias questões. Uma delas é a transparência. Você vai descobrir: caramba, é melhor não pedir isso aqui, vai ficar feio. Vai ficar feio. Porque quando você tem que pedir algumas coisas, você percebe como seu coração é ruim. É por isso que é mais fácil manipular, né? É por isso que é mais fácil tentar conduzir a coisa para chegar onde eu quero, do que simplesmente chegar e pedir. Pedir também pode gerar em mim um outro problema: contrariedade. Isso aí eu aprendo com meu irmão Alan. O Alan, ele é vendedor. Essas como é que chama? Concessionárias. Ele tem que vender produtos para concessionários. E ele brinca dizendo assim: cara, o princípio básico de todo vendedor é: o não eu já tenho. Agora, por que as pessoas não querem ser vendedoras? Porque pedir significa receber também não. E aí eu tenho que aprender a lidar com a contrariedade dentro de mim. Ninguém gosta de ser contrariado. Quando a gente é contrariado, dificilmente a gente vai olhar que o outro que nos deu o não, talvez faça isso por amor a nós. O filho, quando é contrariado, leva um tempo para ele entender que às vezes o não foi porque nós o amamos. Lá em casa eu vejo isso bem nas reações de Arthur. Tem uma senhora que eu conheci lá em Itabira, na terra da Josi, que ela virou, não sei nem como é que diz isso, é tipo título, alguma coisa assim, para quando alguém fica contrariado, que ela fica toda moada, chateada. E aí lá na cidade da Josi, assim: isso aí é Márcia de Deda. É aquela que fica toda contrariada quando você não... Aí Arthur, quando ele recebe um não, ele olha para sua cara com aquela cara do gato de botas, né? Do gato de botas do Shrek, aquela carinha. Aí você diz não. Aí ele mete a cabeça no travesseiro, chateado. Ok, saber pedir significa também saber ouvir não. É por isso que a gente prefere o conflito. É mais ou menos daquele jeito assim: se não vai por bem, vai por mal. Nós achamos que é melhor esse caminho do que o caminho da humildade, que sabe chegar ao outro, sabe dizer ao outro a sua necessidade e sabe pedir ao outro que o ajude naquela necessidade. Pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal.
mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E aí a contrariedade se revela quando eu não sou atendido naquilo que eu quero. Eu fico birrento, eu faço aquela ceninha infantil, parte aqui, não falo mais com você. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim com o esposo ou com a esposa. Tem gente que é assim com o amigo não atendeu o que ele quer, parte aqui também. Nós temos que aprender a lidar com a contrariedade, saber que ela é verdadeira, saber que as pessoas têm direito de nos dizer não. Eu não tenho o direito de impor nada a ninguém, de manipular ninguém a nada. Pedir, peça. Peça, esse é o caminho com Deus também. O texto aqui trata de relacionamento, tem nada a ver com Deus isso aqui. Tem a ver com o nosso relacionamento. E isso será agradável a Deus. Por quê? Porque é assim que nós nos relacionamos com Deus. Nós esquecemos disso até com Deus, né? As pessoas não pedem mais a Deus. As pessoas determinam a Deus o que Ele tem que fazer. Pronto, está aí a confusão. Se eu posso determinar para Deus, por que eu não posso determinar para o meu semelhante? Compreende? Nós estamos fazendo uma inversão de valores. De onde procedem as guerras? São dos prazeres mesmos que estão lutando dentro de vocês. Prazeres que os impedem de aprender a pedir para construir um relacionamento de cobiças e manipulações para que os meus interesses sejam atendidos. Essa é uma experiência que sempre eu estou tendo que aprender. Sempre. Porque como nós temos uma natureza pecaminosa que nos faz acreditar que as pessoas existem para nos servir, nós acreditamos que elas têm que adivinhar o que queremos. E aí compramos brigas tolas, infantis. Sabedoria? Não. Nem um pouco de sabedoria. Não somos promotores da paz. Nós não promovemos atitudes corretas ou atitudes justas para promover a paz. Nós promovemos atitudes de conflito apenas para saciar os nossos próprios interesses. Muito bem, com isso Tiago fecha a discussão que ele começou lá em 3:1. Todo o problema começou em 3:1 sobre a sabedoria. E aqui em 4:3 ele encerra. 4:4 ele começa a falar de um outro problema na nossa vida. O nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Em meio às nossas lutas, em meio aos nossos conflitos, nós nos tornamos, na maioria das vezes, adúlteros na relação com Deus. A palavra infiéis, do versículo 4, em grego, a palavra grega é adúlteros, para se referir à maneira como nós tratamos Deus nos nossos conflitos. Então nós vamos deixar isso para começar a examinar daqui a 15 dias, uma vez que semana que vem é a ordenação dos novos pastores da nossa igreja. Eu quero então encerrar essa reflexão convidando você a fechar seus olhos, convidando você a um exame sincero do seu coração. Como é que você lida com os teus relacionamentos?
quando eu estou interessado em me satisfazer, eu não sei o caminho da humildade que vem por meio da petição. Eu apenas conheço o caminho das manipulações, porque eu preciso me satisfazer. Mas quando eu aprendo o caminho de Deus para a paz no relacionamento, eu aprendo o caminho da petição. E a humildade de receber o sim ou o não, desde que essas coisas abençoem os nossos relacionamentos. O Senhor nos ensina esse caminho. Com humildade nos ensina o caminho da paz e o caminho que sabe respeitar a consciência do outro. O caminho da paz que nos ensina a respeitar o outro também na sua vontade. Nos perdoa pelas manifestações de egoísmo do nosso coração, quando tentamos manipular às vezes as pessoas para simplesmente satisfazerem o que queremos, quando usamos de birrinhas, de joguinhos para recebermos o que queremos. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos ensina a simplicidade de saber pedir, e a simplicidade de saber pedir de tal forma que o outro que está ao nosso lado seja abençoado com aquilo que puder fazer por nós também. Nos livra, Senhor. Nos livra de toda ignorância no trato com o outro. Nos livra dos conflitos, das guerras que travamos entre nós mesmos desnecessariamente. Suplicamos a Tua bênção, Senhor, Tua graça, Tua paz, em nome de Jesus. Amém.